A briga entre Cid Moreira, que já faleceu, e os seus filhos continua mesmo depois aí dele já ter partido. Acontece que, recentemente, um dos filhos do Cid Moreira, o Roger, deu uma entrevista e eu vou te falar aqui o que aconteceu nessa situação toda e que tá deixando tudo ainda mais polêmico. Se você não está sabendo, o Roger e o irmão dele foram deserdados pelo Cid Moreira, o pai dos dois, por conta aí de algumas coisas que aconteceram. E agora o Roger está vindo a público dando entrevistas e falando aí a visão dele sobre tudo que ele viveu, sobre tudo que aconteceu. Só para você ter uma noção, ele foi deserdado, ele e o irmão, mas, segundo informa o próprio Notícias da TV, o rapaz se diz não interessado no dinheiro deixado pelo pai, mas que ele não concorda que a madrasta dele, a Fátima Sampaio, fique com tudo. Em nota, a viúva do Cid Moreira nega as acusações. E ainda, os advogados da Fátima apontaram que tanto o Roger quanto o Rodrigo Moreira, que é o filho biológico do Cid Moreira, eles não ficarão com a herança do Cid por terem processado o apresentador. Pois é, eu não sabia disso, mas segundo a lei brasileira, descendentes diretos podem ser deserdados caso tenham acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, conforme foi publicado aí pelo Notícias da TV. Pois é, como você está vendo, pelo menos segundo informa a lei brasileira, as pessoas realmente podem aí ser deserdadas por conta dessa situação. Só que o que ele disse na entrevista? Eu vou te informar agora, porque foi uma entrevista em texto que ele deu para um site, e olha só o que ele fala aí sobre o pai dele e sobre coisas que ele viveu. Inclusive, ele chega a falar sobre uma situação que supostamente ele teria vivido com o pai dele, que é extremamente tensa, que eu não sei se eu vou poder citar o termo, mas olha só. O site perguntou: você se lembra de como foi a última vez em que vocês se falaram, você e o Cid Moreira? O Roger respondeu: aconteceu em 2006. Foi muito ruim. Ele não deixou eu levar nada do meu quarto a não ser as roupas. Posteriormente, veio a retirada dos bens que ele havia me dado. E mesmo assim, deixei isso para lá e não dei bola. Fui viver a minha vida, porque eu nunca fui sustentado pelo Cid ou recebi qualquer centavo dele. O Cid Moreira nunca me deu nada. Trocamos alguns e-mails durante esses anos para dar feliz aniversário, mas ele sempre me respondia mais seco. O último e-mail que ele me respondeu em 2014, ele me enviou com aqueles dizeres que tinha me deserdado. Mesmo ele mandando isso, eu continuei não dando bola. Passaram uns anos e surgiram mais comentários. Pois essa só foi a primeira pergunta que fizeram ao Roger, o filho adotivo do Cid Moreira, e deu para perceber já o quão tenso era toda essa situação entre ele e o ex-apresentador. Acontece que continua. Aí ele foi perguntado: a morte do seu pai foi uma surpresa para você? Ele responde: totalmente uma surpresa, ninguém sabia. A própria Fátima falou na televisão que não disse para ninguém. Como é que você pode ter um apresentador famoso desse dentro do seu hospital e permitir que a esposa não comunique à família, vendo que ele está em estado gravíssimo? O entrevistador ainda pergunta: você gostaria de ter se despedido dele? Ele responde: eu nem gostaria. Eu tinha que ter dito. Tudo que a gente queria era justamente ter esse contato com ele, independentemente de tudo que aconteceu naquela época. E foi uma duração muito longa. Eu nunca considerei. Há 14 anos eu era totalmente lesado, vim do interior do Rio Grande do Sul. Não existia essa percepção toda. Começou a me afetar depois de adulto, mas foram coisas que sempre foram bloqueadas. É difícil explicar o sentimento que você tem de bloqueio. Parece que eu também participei daquilo de alguma forma. Para mim, o era quando acontecia uma relação
não para ajudar na não via dessa maneira. Pois é, se você não entendeu aqui o porquê que eu não citei algumas palavras, é porque ele cita aquela situação, aquele tipo de relação que você tem com uma pessoa à força. Ele cita isso na entrevista. E como eu não posso citar isso aqui por conta da plataforma, já deu para você entender do que ele estava falando. Acontece que o entrevistador ainda pergunta: Você escolheu ser o inventariante dos bens? Ele responde: Eu não escolhi, na verdade foi o meu advogado que se adiantou. Nós acreditamos que a Fátima não estava no direito dela. Inclusive, ele, o advogado, já estava há muito tempo preparado para isso. Só não sabíamos o que estava acontecendo com meu pai. Mas essa decisão de entrar com o pedido de inventariante foi do próprio advogado. Para mim, a fortuna não é importante. Nós fizemos um levantamento dos imóveis do Cid e da Fátima e, analisando tudo, ficou bem claro as transferências de imóvel dele para ela. Pois é, você percebeu o que o filho do Cid Moreira acabou de falar dessa situação envolvendo o Cid e a viúva? Qual que é a sua opinião com essa fala que, vamos combinar, é extremamente polêmica? Mas essa entrevista ainda continua e ele ainda fala umas coisas meio que pesadas também. O entrevistador pergunta: Para você, estaria tudo bem ser deserdado e não ter direito a nada? Ele responde: Não estaria tudo bem, porque seria uma injustiça. Perante a tudo que ele tem e a tudo que temos de provas, não tem como uma decisão dessa ser possível, do meu ponto de vista, porque nisso não tem difamação ou calúnia, só uma exposição do que foi repassado, que virou mídia. Mas eu também fui difamado pela Fátima. As pessoas compraram as coisas que ela falava sobre mim e começaram a colocar comentários falsos, me chamando de vagabundo. A Fátima tem influência no mundo do jornalismo. Pois é, olha só o que o Roger falou aí sobre a viúva do Cid Moreira. E a entrevista se encerra com o seguinte: é perguntado: mesmo você não tendo ido para o velório, ainda tem o desejo de visitar o túmulo de seu pai? Ele responde: sim, eu vou fazer isso. Até porque eu sempre estive presente em todos os velórios. Com certeza eu quero. A trajetória dele como um grande profissional não pode ser apagada. Mas as coisas que foram feitas têm que ser ditas. As pessoas perguntam por que eu falei isso agora. Mas eu tenho que viver com isso a minha vida toda, por mais que isso me faça mal? Ainda assim, tenho que ficar me guardando? É a minha vida. É claro que eu posso falar sobre o que eu quiser e sobre a minha verdade. Pois é, como você viu, essa foi a entrevista aí do Roger para o Notícias da TV, aonde ele informa toda a vivência que ele teve com Cid Moreira e tudo que ele está achando aí de ter sido deserdado pelo pai. Eu vou repetir aqui o que ele falou para você entender, caso tenha ficado um pouquinho confuso, o que ele falou que foi extremamente polêmico nessa entrevista. Sabe aquela relação mais íntima que você tem com uma pessoa à força? Então, olha o desabafo que ele deu, agora entendendo o porquê que eu não posso citar algumas palavras. Ele diz: Para mim, o era quando acontecia uma relação, não para ajudar mas não via dessa maneira. Pois é, foi um desabafo aí meio que, como que a gente pode dizer, não fica tão claro, mas ele citou essas palavras pesadas que você sabe que eu não posso dizer. E eu quero saber qual que é a sua opinião com tudo que ele revelou aí, que ele viveu com Cid Moreira. Sabendo de tudo isso, você acha aí que o Roger e o irmão, eles estão sofrendo uma injustiça e que eles merecem aí a herança do Cid Moreira? Ou você acha que não, com tudo que ele falou nessa entrevista e com que você já sabe, você acha aí que o Cid Moreira fez certo em deserdar o Roger e o outro filho? Qual que é a sua opinião?